cidade do Rio de Janeiro tem hoje 763 favelas, segundo dados do IBGE, que revelam também que a renda dos moradores cresceu 109% nos últimos 10 anos. Além da melhora econômica, os grandes eventos vêm impulsionando os empreendimentos. Por outro lado, moradores das favelas pacificadas pedem a desmilitarização dos eventos culturais. Para falar sobre esses assuntos, estão aqui no estúdio hoje o geógrafo Jailson de Souza e Silva, um dos fundadores do Observatório de Favelas, Marcelo Gomes Ribeiro, pesquisador do Observatório das Metrópoles, e Fernando Cavalieri, assessor especial da presidência do IPP, Instituto Pereira Passos. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Existe alguma relação dessa melhora econômica das favelas e a entrada das UPPs? É claro que esse tipo de intervenção ajuda, de certa forma, a criar um sentimento positivo. Então, nesse sentido, você cria todo um ambiente de satisfação que ajuda os investimentos. E aí, várias empresas que tradicionalmente não entrariam na favela, terminam entrando. Esse é um primeiro dado. Mas, objetivamente, a entrada da UPP também atrapalha outro tipo de iniciativas. Por exemplo, se falava muito no início a queda dos salões de cabeleireiros, a questão própria da diminuição da economia do tráfico, que afeta também outros eventos, mas eu acho que o mais importante é efetivamente a criação de uma nova ambiência econômica, condições para construir outro tipo de intervenção. Esse é o ponto central que, na minha opinião, o Estado está aproveitando muito pouco. Na verdade, é um grande erro do Estado não aproveitar esse momento e essa possibilidade de novas ambientes econômicas para produzir um projeto de desenvolvimento integrado. Isso não caracteriza a política do governo nesse campo. Na verdade, é uma política improvisada, centrada no campo da segurança pública, que termina entregando à polícia toda a responsabilidade pela lógica de controle do território. E se isso não for superado, certamente a UPP vai ter muita dificuldade em continuar funcionando, pelo menos nas condições atuais. E a sua opinião, Marcelo? Eu vejo que normalmente a política que é feita direcionada à favela, ela sempre tem elementos que vêm de fora, que não necessariamente é aquilo que deveria ser o foco de uma política pública, né? Que seria pensar a favela a partir do direito de que as pessoas têm a habitação, que as pessoas têm a cidade. Normalmente as iniciativas que são feitas, elas são muito mais para justificar outras questões, como no caso dos grandes eventos, que é o que nós estamos convivendo, do que propriamente para assegurar certos direitos, uma quantidade de direitos que as pessoas moradoras de favelas têm. E você, Fernando, qual a sua colocação? Eu já vejo um pouco diferente. Acho que o fundamental das UPPs foi garantir o direito de liberdade das pessoas, de ir e vir, de circular. E isso é fundamental para que haja qualquer tipo de desenvolvimento econômico, social. Isso não estava existindo. Não estava existindo. O Estado de Direito estava subtraído. Então, é lógico que isso não é suficiente, mas é extremamente necessário. Por isso mesmo, a Prefeitura do Rio, através do nosso Instituto, coordena um programa chamado UPP Social, que busca complementar, digamos assim, o braço social do Programa de Segurança Pública. Não é algo trivial de ser feito, não é? Há uma carência muito grande nessas áreas da presença do Estado, não há uma ausência, nunca houve uma ausência completa, para o bem ou para o mal, mas havia já uma quantidade grande, né? Nós temos feito esse levantamento de equipamentos sociais, ou na favela, ou no entorno imediato dela, mas a qualidade dos serviços públicos, a forma de prestação dos serviços não é o mesmo do resto da cidade formal, sobretudo das áreas nobres da cidade. Então, nós estamos buscando integrar serviços da própria prefeitura, com serviços do Estado, com a iniciativa privada, com as ONGs, e melhorar a qualidade de atendimento, pelo menos nas áreas que nós consideramos básicas, como educação, saúde, urbanismo e conservação também. Jailson, como você acha que deve ser essa integração do Estado com as ONGs já existentes nas favelas, que já fazem esse trabalho que, na verdade, a UPP está entrando para fazer agora, mas já fazem há muitos anos, né? O maior problema que nós temos no Estado brasileiro é uma lógica patrimonialista que faz com que o gestor ele chegue lá, em vez de reconhecer que aqueles recursos que ele tem à mão são públicos e por isso devem ser utilizados, levando em conta os interesses da população, a participação da população, termina achando que ele tem o direito de construir suas políticas de acordo com seus próprios interesses. Basta ver um alemão que recebe R$1 bilhão para um conjunto de investimentos e você não tem resolvido um problema básico como de saneamento.
Você tem a população da Rocinha se manifestando, falando que quer que o problema do saneamento seja levado em conta, não o teleférico, por exemplo, que estava sendo proposto no planejamento original. Então, esse é o primeiro problema. Nós não temos ainda uma política de Estado que tenha referência numa participação popular. E com isso, muitas vezes, se desprezam as experiências locais. Você chega com recursos como a ocupação, e na verdade a UPP, e tem muitos méritos, como o Fernando fala, a verdade é um absurdo o Estado ter permitido que o tráfico e a milícia regulasse aquele espaço, mas objetivamente é uma ocupação militar, com a lógica militar de controle do território. Não é um projeto republicano, um Estado democrático de direito que garanta, então, um conjunto de escutas, de instrumentos de escuta e de participação, com ouvidorias, com menos controle social, que construa um plano de desenvolvimento integrado. É essa a minha questão, Fernando. Então, a UPP Social não tem força política, não é um projeto de peso, como tem o projeto de ocupação militar, para garantir esse projeto de desenvolvimento integrado. E, com isso, você tem muitas vezes desperdício de recursos ou má alocação desses recursos, ou não chegam os recursos. Então você termina em nome da questão da ocupação militar, que abre espaço, mas não vê um conjunto de ações integradas, pensando num projeto até 2020, por exemplo, que leve em conta as ações para que você rompa com o ciclo, muitas vezes, de pobreza existente ali. E você não leva em conta, principalmente, a inventividade da favela, a experiência ali existente, as lógicas de regulação existentes. Você ignora todo aquele saber. Quando você faz isso, gera os conflitos, as tensões que estão acontecendo em diferentes cantos, e não só em favelas por causa de ações isoladas policiais, mas a concepção militar de ocupação que muitas vezes está operando nesse momento. Marcelo, apesar da renda ter melhorado, como a gente viu na pesquisa do IBGE, 109%, isso não necessariamente está refletido nas condições de vida dos moradores e principalmente no bem-estar social. Como você vê isso? Exatamente. Uma das coisas que a gente tem investigado, né, no âmbito do Observatório das Metrópoles, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, que apesar de ter havido uma melhora nas condições de vida das pessoas, né, que é medido do ponto de vista individual, dado a uma melhoria nas condições de renda, né, isso não necessariamente se traduz em melhora do bem-estar de uma forma mais ampla, né? Então, quando nós avaliamos as condições de vida daquilo que é propiciado pelas cidades, né, a grande maioria das pessoas hoje vive nas cidades e uma parcela significativa vive em regiões metropolitanas. Quando a gente avalia essas condições de vida que a cidade deve oferecer para a população, a gente percebe que há uma enorme desigualdade interna dentro de cada uma desses grandes centros urbanos. E no Rio de Janeiro isso é mais nítido ainda, né? Porque nós temos, né, inclusive pela própria formação urbana do Rio de Janeiro, né, situações tanto de desigualdades relativas à diferença de lugares da cidade entre o centro e a periferia, mas também entre os espaços que são de favela e os espaços que não são de favela. Então, as melhorias que estão ocorrendo do ponto de vista individual, que às vezes foca muito mais uma dimensão do consumo propriamente dito, né, que isso de algum modo também contribui para as pessoas, elas não estão, ao nosso ver, caminhando no mesmo ritmo que as condições de vida da cidade. Então, eu acho que hoje uma das grandes preocupações nossas, que deveria ser uma pauta da sociedade brasileira, é pensar a problemática do urbano, né, e, sobretudo, essa problemática do urbano nos grandes centros do país. Fernando, como você vê isso? Existe algum estímulo da UPP Social para que os moradores se tornem microempreendedores e que isso estimule também a economia local? Sim, existe. Como eu falei, gera-se um ambiente democrático, um ambiente de maior liberdade e o governo tem, na medida do possível, tem incrementado alguns programas, né, de inclusão produtiva, por exemplo, com diferentes apoios e parcerias de órgãos do governo, paraestatais e ONGs também, e o próprio setor privado, buscando melhorar as condições de trabalho dessas pessoas, de organização e de gerenciamento dos seus negócios. Por exemplo, nós estamos projetando fazer um grande portal chamado Rede Comunidade Integrada, que vai possibilitar que os agentes locais se relacionem através da internet e saibam o que está sendo feito. Por exemplo, eu posso estar ofertando alguma coisa que um outro agente econômico, um outro morador, um outro cidadão ou uma outra pequena empresa em outra área está necessitando. Então, pode haver uma troca com mais facilidade. ONGs que oferecem serviços também e que precisam de pessoas das próprias comunidades que trabalhem para elas para oferecer esses serviços internamente.
Enfim, esse trabalho em rede que começa a se formar, o Complexo da Penha tem um bom exemplo em que foi gerado uma rede que foi assumida pelos moradores e tem funcionado muito bem no Facebook, etc., dentro dos recursos que estão disponíveis, mas com bastante sucesso. E, Marcelo, como é esse índice de bem-estar urbano? O índice de bem-estar urbano, ele procura mensurar condições objetivas do bem-estar urbano na cidade, e para isso nós utilizamos de dados do IBGE, né, decorrente do Censo Demográfico de 2010, e ele foi concebido em 5 dimensões. Né? Ele é composto pela dimensão de mobilidade urbana, condições ambientais urbanas, condições habitacionais urbanas, serviços coletivos e infraestrutura urbana. Então, nós reunimos um conjunto de indicadores que tentam expressar sobre essas várias dimensões, né, aquilo que deve ser pensado, as pessoas, para obter o bem-estar, naquilo que não depende exclusivamente delas, assim, não depende individualmente de cada um. Precisa ser condições coletivas que favoreçam o bem-estar, aquilo que é próprio da cidade, propriamente. Então, mas existe um enfoque exclusivo nas favelas ou não? Não, mas as favelas, pela própria definição, né, que o IBGE vai fazer uma definição, no caso do Rio de Janeiro, a favela se enquadra naquilo que ele define como aglomerado subnormal. Né, em outros lugares, em Belém, por exemplo, é chamado de baixadas, né, em Recife, de mocambos. Hein, mas no Rio de Janeiro, o que corresponderia ao aglomerado subnormal é o caso de favela, que é uma definição de condições precárias de vida. Então, nesse sentido, morar em favela entra como um aspecto positivo negativo no nosso índice. Então, assim, ele foi considerado, então, assim, em bairros onde tem uma grande proporção de pessoas que moram em favela, isso é considerado de uma forma negativa na nossa avaliação. Mas por quê? Negativa pelas condições precárias mesmo das próprias favelas. Né, assim, na medida em que ele é considerado como um aglomerado subnormal, né, pela própria definição da concepção de aglomerado subnormal, ele significa que não atende essas especificações do bem-estar urbano. Então, sim, mas o problema muitas vezes pode, então, porque muitas vezes as favelas não correspondem a essa definição que está lá do aglomerado subnormal. Eu e o Fernando já conversamos isso várias vezes. 2009, por exemplo. 2009, porque todo o princípio do aglomerado suburbano é centrado na ideia de carência e precariedade. Não tem um ponto positivo no conceito do IBGE de aglomerado subnormal. Nenhum. Não se fala do grau de convivialidade, no grau de busca de inventividade, por exemplo, na criação de soluções originais, de formas específicas de geração de renda e de economia, como mototaxista, tudo. Quer dizer, como nessa perspectiva, é claro que a favela vai ser o inferno e a Barra da Tijuca vai ser o céu. Mas se a gente olha para a realidade, nem a Barra da Tijuca é esse céu todo e nem a Maré é esse inferno todo. Então, me parece que essa discussão é fundamental. Né? É fundamental, e a gente não deixa de reconhecer essa discussão quando está fazendo essa mensuração mais objetiva sobre a questão do bem-estar urbano. Então, a gente está, na verdade, tentando olhar para aquilo que a gente pode objetivar em termos de bem-estar coletivo, né, daquilo que é produzido pela cidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece que nem tanto na favela quanto em outros espaços que não são favela, nós não estamos aqui incorporando a dimensão da sociabilidade, dos processos de integração social. Então, mas isso não pode atrapalhar, por exemplo, no caso disso, influenciar uma política pública? Porque se os dados, na verdade, eles não correspondem totalmente à realidade, né, é um aproximado, no momento de ser feita uma política pública, esse dado, na verdade, vai estar alterado. O que você acha disso? Não, se pela própria definição do que é considerado como aglomerado subnormal, retrata uma situação de precariedade material, né, assim, são condições materiais mesmo, onde as pessoas vivem, né, na verdade o que a gente precisa observar é que isso ajuda na própria formulação da política pública, ao reconhecer que esses espaços precisam de melhores investimentos, precisam de ter uma atenção especial. E aí, assim, novamente, o fato de reconhecer essa precariedade em termos materiais não significa que nós estamos negando toda uma riqueza cultural, social, de sociabilidade existente nas favelas. Né? Mas nós estamos chamando a atenção, mais uma vez, para essas diferenças que há entre esses espaços que são
considerados aglomerado subnormal e os espaços que não são. Inclusive, você falou sobre a questão do aumento do nível de renda das pessoas nos últimos tempos. Nós temos estudos que mostram que as pessoas que vivem nesses espaços, né, que é chamado de aglomerado subnormal, elas têm menos chance de conseguir emprego ou de conseguir o mesmo nível de renda de pessoas que não moram nesses espaços. Então, isso mostra que o aspecto territorial, ele é significativo não só para a gente pensar em termos das condições materiais propriamente dita, mas também pensar como que se dá a relação das pessoas que estão nesses espaços com a cidade como um todo. Né? Por que alguém que mora em favela tem oportunidades menores do que quem não mora em favela? Mas não é o contrário, Marcelo? Exatamente o fato desse território ser estigmatizado. Eu vou dizendo, tem um menino, o Fábio, que ele tem uma expressão ótima, pergunta a ele, onde você mora? Ele falou, depende. Como assim? Depende. Se for para arrumar um emprego, eu moro em Bom Sucesso. Se for para ganhar uma bolsa, eu moro na Maré. Então, quer dizer, esse jogo que você faz no território é fruto de um estigma construído socialmente pelo próprio conceito de aglomerado subnormal que trabalha na ideia de precariedade. Então, reconhecer que a favela tem demandas é fundamental, claro que tem, não significa reconhecer que ela só é marcada pelo precário, porque senão você não trabalha com o conceito de bem-estar. O bem-estar fica reduzido, de certa forma, à educação de equipamentos urbanos. O acesso a determinados equipamentos urbanos, ou acesso a um conjunto de possibilidades objetivas que não leva em conta a dimensão da convivialidade, que é fundamental, a dimensão efetivamente das próprias condições de circulação na cidade, quer dizer, que vai para além da circulação física. Então tem um processo de mobilidade e tem um processo de construção de forma de inserção na cidade que termina não sendo considerado muitas vezes. Mas olha só, eu acho que é possível melhorar a qualidade da prestação de certos serviços sem que haja perda dessas outras características boas. Então, nesse sentido, quer dizer, nós no IPP trabalhamos fundamentalmente com informação e geramos informação e organizamos para que as agências finalísticas, né, da Prefeitura, do Estado e tal, possam prestar melhores serviços. Os dados do IBGE que eles usaram nesse índice têm limitações, mas também têm riquezas a serem reveladas. Eu pego o exemplo do lixo, que é um problema seríssimo nas favelas. Se você pegar o que o IBGE traz no questionário do censo, ele vai dizer lixo coletado diretamente, que é o que acontece nas nossas casas, na minha casa, por exemplo. Na favela, coletado também oficialmente, porém a pessoa tem que levar o lixo até uma caçamba. Há uma diferença enorme e é preciso olhar para aquilo ali com a diferença que tem. O sujeito que está na favela, muitas vezes, ele vai ter que descer uma ladeira para jogar o lixo lá em cima, depois subir de volta, se estiver chovendo, etc. Eu não, eu ando um passo no corredor, tem uma lixeira, eu jogo e o porteiro cuida de tudo. É bem diferente. Já no caso do esgoto, o IBGE já não faz, ou da água, ele pergunta, está ligado a uma rede de água? Sim, estou, porque não estou ligado a um poço, a uma nascente ou uma fonte d'água. Agora, ele não pergunta sobre a frequência de abastecimento. Sim. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. A gente olha muito, por exemplo, quando está vendo os serviços públicos, a gente olha muito para o lixo, olha menos para a água e para o esgoto, porque os dados, infelizmente, do IBGE não revelam essas diferenças sutis na prestação do serviço. E o que a gente deseja não sei se a gente vai conseguir ter a coleta porta a porta, porque os caminhões nem sequer entram, entendeu? Mas nós temos que desenvolver tecnologias e temos que desenvolver logística também para que essa coleta de lixo seja o mais possível aproximado da coleta de lixo direta que existe, estou dando como exemplo, né, no resto da cidade. Sem prejuízo das outras riquezas culturais, sociais que existem na comunidade, nas favelas. Bom, faremos um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Pense Rio e hoje estamos falando sobre os últimos 10 anos nas favelas carioca. Fernando, teve uma recente pesquisa do IPP que diagnosticou que vai ter um crescimento muito grande na cidade, principalmente na área da Rocinha, Barra da Tijuca e a Rocinha também apontada. E a Rocinha já tem uma grande concentração de pessoas e devido a essa grande concentração tem problemas crônicos, como por exemplo a tuberculose, pelas residências serem muito próximas. Como esses estudos podem diagnosticar esses casos e também solucioná-los? Pois é, a Rocinha realmente tem, segundo o IBGE, uns 70 mil habitantes, que é uma população enorme, uma densidade formidável, para vocês terem uma ideia, densidade demográfica, que é o número de habitantes por uma área qualquer, né? Quilômetro quadrado, hectare, é equivalente a de Copacabana,
que é um dos bairros mais densos do mundo, né? Só com prédios de 10, 12 andares. E ela é uma favela situada em costa, difícil topografia, e tem áreas realmente muito densas, tem as chamadas vilas da tuberculose lá, né? Onde a preocupação do governo é justamente fazer um desadensamento, no sentido de construir novas casas ali próximas, o que não é uma tarefa fácil, porque é difícil, os terrenos são muito valorizados, mas isso tem que ser feito. Aí concordo muito com a observação do Jailson, que a falta de participação nesses projetos leva o Estado, muitas vezes, a cometer grandes equívocos. A discussão que se trata hoje na Rocinha, por causa do PAC, né, que é um programa federal sendo executado pelo Estado, o governo do Estado, no caso da Rocinha, por que o teleférico se nós estamos com sérios problemas de saneamento, de adensamento no interior da favela? E isso poderia ter sido melhor desenhado, esse projeto, se tivesse havido maior participação, maior escuta dos moradores, né? O que não é também uma tarefa simples, mas que o Estado tem que melhorar muito para conseguir fazer isso. O Estado, que eu digo, é o Estado poder público, de um modo geral. E Jailson, a entrada das UPPs também nas comunidades, em alguns casos também elas ficaram responsáveis pelos eventos culturais, por determinar se o evento pode acontecer ou não. Como isso pode ser modificado? E esse poder deve ser da UPP? Não, felizmente isso já foi modificado. A resolução 013, que era a resolução feita ainda no governo da Rosinha, que autorizava que qualquer evento cultural tivesse que ser autorizado pelo comandante de batalhões ou depois foi atualizado pelo comandante das unidades das UPPs, foi o governador semana passada, depois de uma grande manifestação, moções da Conferência Municipal de Cultura, conversas com o prefeito, que conversou com o governador e falou que não tem cabimento. Na verdade, ele estava exorbitando essa resolução, exorbitando funções da prefeitura. Quem tem que definir um evento dentro da favela não é o comandante da UPP, ele não tem nada com isso. Quem tem que definir o alvará para o mototáxi não é ele. Quem tem que definir o alvará para o comerciante não é ele. Então, isso mostra que é uma lógica de ocupação militar num território inimigo. Então, o prefeito simplesmente está assumindo o seu papel quando fala quem define o evento público são os órgãos responsáveis da prefeitura. Aí você coloca a favela no mesmo lugar dos outros bairros da cidade. E esse é o desafio fundamental. É que tem uma função, uma questão de segurança pública, que é a obrigação do Estado garantir. Esse comandante da UPP está lá para isso, e outras funções, como o Estado democrático de direito, republicano, tem que garantir, tem que vir junto. Tem que vir junto desde juizados especiais de justiça, tem que vir junto política de desenvolvimento territorial, tem que vir junto polícia de desenvolvimento cultural, instrumentos de mobilização e participação da população para estar construindo esses projetos. Isso são funções fundamentais que o Estado, infelizmente, ainda atenciona aqui. Então, a questão da UPP Social, que é um projeto brilhante, falta a ele, objetivamente, poder. Falta empoderamento por parte do prefeito, como faltou na época do governador, já que era um projeto estadual, para reconhecer a dimensão fundamental desses outros aspectos da ação dentro da favela, para além do controle do território pela polícia. E você acha que a falta da entrada do poder público dentro dessas comunidades, ela, na verdade, torna diferente os casos que acontecem dentro das comunidades, como, por exemplo, o que acontece, vamos dizer assim, no asfalto? O sumiço do Amarildo, por exemplo, ganhou uma repercussão até nacional. Mas muitas outras mortes e desaparecimentos ocorreram nos últimos anos e não tiveram a mesma repercussão do que um desaparecimento, de repente, no Leblon, Ipanema. Como vocês veem isso? A coisa é mais perversa a gente pensar. Os desaparecimentos estão entrando nos últimos 10 anos. Há anos se fala que esse processo pode ter várias razões. E até hoje nós tivemos um estudo sério do ISP, por exemplo, ou da Delegacia de Homicídios, tentando esclarecer quanto desses desaparecimentos se transformam em mortes. Quantos são pessoas que voltam para suas famílias? Você não tem nenhum estudo efetivo, sistemático, que ajude a orientar esse tipo de perspectiva. Quer dizer, essa noção que o espaço da favela é um espaço de exceção, onde você pode fazer o que quiser, e onde pode estabelecer, inclusive, normas absurdas, constitucionais, como a da Resolução 013, mostra como a favela ainda é pensada como um espaço à parte, do ponto de vista dos direitos fundamentais. Como os moradores de favela ainda são vistos como sujeitos destituídos de direitos. Então, me parece que o grande desafio é o Estado reconhecer os moradores de favelas como sujeitos de direitos e, a partir daí, estabelecer para a favela regulações que levem em conta as experiências existentes, mas também que se aproximem do conjunto da cidade. Nós não temos que ter a mesma regulação, mas nós temos que ter uma regulação pública estabelecida de forma consensual, envolvendo os moradores, para que a gente consiga encaminhar. Por exemplo, não é aceitável o gato.
de energia ou da NET, mas tem que ter tarifa social, tem que ter uma política que o governo abra mão dos impostos, que a Light abra mão de parte dos seus lucros, que os moradores também consigam ter reconhecido suas demandas. Então, esse tipo de concertação, ou vamos combinar, que o PP Social propõe, certo, isso ainda demanda poder. Demanda poder e reconhecimento. E isso nós não temos na atual política de segurança pública, que não compete a ela, estabelecida no Rio de Janeiro. Uma ideia que eu achei interessante, até do Sérgio Besserman, foi de que nessas áreas, ele também, logo no início da implantação do programa, todos sentiram que a polícia estava com poder total. E ele disse, isso não pode dar certo, porque a polícia não pode administrar, não pode fazer a regulação social. Então ele falou, é preciso que os governos dividam essa função, essa atividade de regulação, de controle, etc., com conselhos locais da população, entendeu? E isso, nós não conseguimos implantar isso, mas é uma ideia a se discutir e debater, entendeu? Dadas as especificidades que existem, a própria questão do território, etc., você tem que envolver muito mais, provavelmente, as pessoas moradoras locais nesse tipo de função. Esse, aliás, parece que foi o maior erro da PP Social. Desde 2002 estava colocada essa discussão, lá na época já do Estado, e por medo, eu estava na época do governo do Estado, eu participei disso, fui derrotado, tinha um medo muito grande de eu constranger as forças de segurança. Então, em nome, por exemplo, a proposta de construir ouvidoria comunitária não rolou porque a polícia não gosta de ouvidoria, a ideia de construir mecanismo de participação popular pode criar inibições na relação com a polícia, então vamos deixar isso para depois. Terminou que se perdeu esse tempo e até agora você não tem esses instrumentos. Isso é muito ruim. Porque tem um paradoxo aí, né? As pesquisas apontam que, na verdade, a população está se sentindo mais segura com as UPPs, mas também a população não está satisfeita. Tanto que a gente está vendo aí várias manifestações nas ruas com a insatisfação dos direitos delas, né? Que não estão sendo respeitados. Como você vê isso, Marcelo? Depois eu queria voltar com o Casamarildo, mas depois. Eu concordo com a linha de argumentação do Jailson, no sentido de que o tratamento com a favela ele não pode ser diferenciado em relação ao tratamento com os espaços de não favela. O Estado ele tem que ter uma postura republicana, nesse sentido. E pensar do ponto de vista republicano é pensar que a coisa pública, né, ela precisa ser compreendida para o conjunto da população como um todo, né, independente de ser de favela ou não favela. Então, enquanto o tratamento for de considerar que esses espaços são espaços de exceção, né, como está sendo colocado, assim, eu penso que não se avança num processo de integração total entre os moradores que fazem parte de favela e os moradores que não fazem parte de favela. Inclusive, a própria questão do estigma, como eu havia ressaltado antes, eu acho que tem a ver com o próprio modo como o Estado produz essas desigualdades, né? E aí, só reforçando, voltando naquele desentendimento inicial, né, que não é tão diferente assim o nosso modo de pensar, o que fazemos, inclusive, com esses dados que nós estamos divulgando, é mostrar resultados de políticas que gerou territórios desiguais dentro de uma mesma cidade. Tá? Você queria voltar no Amarildo? Não, é porque eu acho que isso é um grande avanço. A gente, talvez, antes das redes sociais, antes das manifestações, principalmente, nós não teríamos um caso Amarildo. Né? Na verdade, tinha todo um processo sumiço, como você mesmo levantou, sistemático. 15 adolescentes são mortos todos os dias no Brasil, por exemplo, e nunca se deu atenção a isso. Então, quando um caso Amarildo, quando um ser anônimo, expressão do que há de mais invisível na sociedade carioca, consegue ter repercussão nacional e constranger o Estado, isso mostra que está havendo mudanças. Quer dizer, mesmo no caso, a mobilização coletiva, a mobilização popular, tornou essa morte importante. Tornou cara essa morte, como é cara já, por causa das razões econômicas, ao morto no Leblon. Então, tornar os mortos da favela mais caros, como a gente fez na época do massacre, por exemplo, lá, 10 pessoas mortas, e nós fizemos um ato em que lembrava, inclusive, do policial que morreu na ação desastrada do Estado, e isso é fundamental. Cada vida é valiosa, inclusive, e principalmente, a vida também dos moradores da favela, que são, historicamente, os mais atingidos pelas diferentes formas de violência. Então, não há ausência do Estado na favela, há uma ausência seletiva. Há ausência em determinados campos, há ausência em outros, e que faz com que as reproduções das desigualdades, como o estudo do Marcelo tão bem aponta, termine sendo gerada de forma sistemática. Nosso desafio é encontrar as pontas fundamentais que geram essa reprodução da desigualdade e começar a incidir sobre elas. Bom, o momento agora é um momento que é dificílimo você defender qualquer governo, né? Eu que faço muitas palestras em comunidades, em vários diferentes fóruns, em Nova Brasília, que eu tive segunda-feira lá, encontrei assim uma
resistência radical ao governo. Eu compreendo perfeitamente isso, né? O meu papel não é defender o governo de um modo geral, mas eu queria chamar a atenção também que, por exemplo, com relação à UPP, a UPP Social, a Unidade de Polícia Pacificadora, esse programa do governo do Estado, ele tem uma série de problemas, mas ele representou uma melhoria incrível, incrível na situação de segurança pública nessas áreas. Há avanços também, a saúde, todo mundo fala, a saúde está ruim, está horrível e tal, mas eu tenho aqui dados que nós levantamos recentemente que mostram a cobertura dos programas de saúde da família, clínicas da família, que são um avanço, são um grande avanço na prestação do serviço de saúde, longe de ser o ideal, mas quando você vê várias áreas dessas de UPP, né, de favelas ou de outros tipos de comunidade, com 100% do território coberto pelo programa eu contei aqui na minha contabilidade, seriam 12 entre 25 áreas que nós levantamos, já teriam 100% de cobertura do programa. Isso é uma grande melhoria, entendeu? Uma grande melhoria. E, então, quer dizer, é preciso considerar isso também. Outro dado, não falamos muito aqui, mas o programa de urbanização de favelas, que no Rio de Janeiro vem desde 1995, ininterruptamente, o Rio de Janeiro assumiu até pioneiramente, né, um modelo novo de urbanizar as favelas, como favela-bairro, significa também que a visão do governo, entendeu? Pelo menos do governo municipal com relação às favelas, ela tomou um rumo que passou a ser o rumo predominante, dominante, hegemônico e provavelmente que não há retorno. Não podemos nunca deixar de combater esse bom combate a favor da urbanização. Mas, por exemplo, hoje em dia, a erradicação das favelas, qual foi no governo Lacerda, no governo da Grão de Lima, embora muita gente na sociedade apoie isso, não parece ser mais a orientação que possa predominar no governo. Então, isso é também um avanço, mas não é parece simples, não é, entendeu? É uma luta constante diária, porque tem sempre uma parte da sociedade achando que tem que erradicar, que tem que mudar, que tem que extinguir com as favelas, etc. Enquanto que nós achamos que a favela é uma escolha da cidade do Rio de Janeiro, faz parte da nossa sociedade e nós queremos preservá-la, melhorá-la e conviver. Jailson, além da inserção dos serviços públicos necessários, né, nas comunidades, você acha que a educação, a cultura também é uma saída para essa inserção dos moradores das comunidades? A cultura, principalmente, é um eixo fundamental. Na verdade, eu não consigo entender porque os governos, em geral, demoram tanto a perceber. Mesmo com todo o discurso agora até exagerado, me parece, economia criativa, não leva em conta essa dimensão do simbólico como fator de desenvolvimento. Então, levar em conta as atividades artísticas, as linguagens artísticas, como instrumento fundamental de transformação da realidade dos territórios populares é central. E isso tem sido, aliás, para não falar que não temos elogio, a política do Eduardo Paes de estar criando arenas cariocas, por exemplo, equipamentos culturais sofisticados nos territórios subúrbios, que historicamente não foi feito. Ele está investindo muito mais recursos na área de cultura. Investir recursos na cultura, na perspectiva de desenvolvimento econômico, territorial, é fundamental. É isso que a gente está criando, por exemplo, um projeto na Maré, que seja um case na Maré, centrado em áreas de arte, entretenimento, moda, design, criar um case nacional que permita a Maré estar entrando no mapa do legado dos Jogos Olímpicos numa situação muito diferente do que é. E também investindo no centro universitário da Maré. Então, o que a gente está propondo é construir um centro universitário, parceria com o governo, parceria com a sociedade civil, com o mercado, uma universidade pública, comunitária, mas pública, onde a gente transforme esse estigma de que a favela é só o espaço, no máximo, do exótico. A gente quer reconhecer a favela como um espaço riquíssimo de produção de conhecimento e partilha de conhecimento. No plano simbólico, imagina como vai ser juntar um filósofo nigeriano, um antropólogo mexicano, um historiador inglês, com um pesquisador artista da favela carioca discutindo contemporâneo, discutindo periferias. Quer dizer, o que a gente quer mostrar que para discutir contemporâneo e periferia hoje, a favela, essas periferias são centrais. Então, construir novas centralidades urbanas é que vai permitir chegar à cidade que a gente quer. É isso que eu aposto, eu tenho certeza que a gente está caminhando para isso, com todos os nossos limites. Bom, estamos chegando ao final do programa. Gostaria que cada um fizesse a consideração final. Fernando. Agradecendo, então, o espaço da TV Câmara para poder falar um pouco sobre esse trabalho que o nosso instituto, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, vem fazendo, sobretudo esse programa chamado UPP Social, que é um reconhecimento de que a questão das favelas não pode ser só uma questão de polícia, de jeito nenhum. É preciso ter, naturalmente, todo um equipamento social, um pensar, um olhar social que inclui muito também o cultural, o artístico e outras formas de
Eu espero que um dia possamos incluir o aspecto político também como uma dimensão própria de discussão, sem medo, né? Sem medo de discutir isso. Então, agradeço poder mostrar um pouco esse exemplo e defender também esse programa das UPPs, que eu tenho certeza que ele só tem contribuído para a melhoria das condições de vida dos moradores de favelas. Obrigado. Marcelo. Também gostaria de agradecer, né, e aproveitar aqui a oportunidade para falar mais uma vez desse trabalho, né, que nós procuramos mensurar aí essa ideia de bem-estar urbano, né, nas metrópoles do Brasil, né, que está incluída a metrópole do Rio de Janeiro, mas que ao mesmo tempo deixar claro que na medida que a gente procura objetivar essa ideia de bem-estar urbano, fica de fora mesmo vários elementos que fazem parte do bem-estar urbano, mas que não são capazes de incorporar num índice como esse, que teve essa dimensão de buscar dados que são de fato subjetivos, né? Mas deixar disponível, né, esse conjunto de dados que foi feito pelo Observatório das Metrópoles, inclusive está na nossa página do Observatório das Metrópoles, que é www.observatoriodasmetrópoles.net. Qualquer pessoa pode ter acesso, né, e pegar informações tanto da região metropolitana quanto dos municípios que integram a região metropolitana e na escala também do bairro, que é aquilo que o IBGE chama de área de ponderação, que é uma denominação mais técnica. Muito obrigado. Jailson. Várias coisas que a gente situei, que eu discuti aqui, que eu apresentei aqui, até no site do Observatório. Quer dizer, o Observatório tem vários textos. Tem o último livro que a gente lançou, é O Novo Carioca, que foi feito por mim, por Marcos Inês Faustini, pelo Jorge Luiz Barbosa, que está discutindo justamente essa concepção de cidade. Então, me parece que eu queria fazer um apelo especial aos vereadores, já que a gente está na TV Câmara, que não deixe de acompanhar o processo de destruição da pluralidade da vida no Rio de Janeiro, das pessoas diferentes conviverem, que é o risco que acontece hoje se nada for feito em termos de regulação dos espaços com o PP nas áreas nobres da cidade. Se simplesmente se entrega ao mercado, sem uma discussão mais global na cidade, envolvendo os moradores, envolvendo os centros de pesquisa, envolvendo gestores, como é que evita-se a gentrificação hoje no Rio de Janeiro, para evitar que a cidade se modernize, enriqueça e se torne mais excludente do ponto de vista territorial? Esse é um desafio que a Câmara tem que enfrentar. A Câmara não pode simplesmente ficar em questões minúsculas, muitas vezes, voltada para questões mais particulares, deixando de situar o papel das favelas no Rio de Janeiro e o que é necessário fazer para se garantir essa pluralidade, diferentes pessoas convivendo no mesmo espaço. Isso é que gera inovação, gera criatividade e gera democracia. E essa democracia é fundamental da gente garantir. Então, que a Câmara se debruce sobre isso e consiga fazer um belo trabalho. Gostaria de agradecer muito a presença dos senhores aqui. E se você quiser rever esse programa, é só acessar nossa página na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!